Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, agora há 20 dias das nossas eleições e sempre acompanhando os principais acontecimentos da vida política e da corrida eleitoral aqui no nosso país. E no nosso encontro anterior, que eu fiz mais cedo, eu abordei aqui dois fatores que serão cruciais para o resultado das eleições no próximo dia 30. O primeiro é o fator rejeição, que deve ser cada vez mais estudado, cada vez mais colocado no centro das atenções, sobretudo pelas forças progressistas que hoje estão representadas na figura do ex-presidente Lula, porque nós não estamos apenas diante de uma ideia de se rejeitar uma figura política, um comportamento político, uma pauta econômica. Não, nós estamos diante de uma rejeição a uma figura que atua contra o processo civilizatório, contra a democracia, contra a nossa existência enquanto nação, contra o nosso futuro. Então, o buraco é muito mais embaixo. E tem um segundo fator, que é o fator rejeição. Se o fator rejeição não for bem trabalhado, não for bem explicado e a gente não conseguir convidar o máximo de brasileiros para participarem dessa decisão política no próximo dia 30, a gente vai ter alguns problemas adicionais. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a nos conhecer. Você que é muito bem-vindo, muita gente nova está chegando no nosso portal, está sendo muito bacana. Se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são preciosos. Enfim, participe dos nossos chats, que eu sempre abro aqui entre 5 horas e 5 e meia. E se puder, participe também no nosso clube de membros. Você será muito bem-vindo e você estará cada vez mais engajado aqui no nosso portal. Bom, vamos aqui às situações, gente. Em primeiro lugar, eu queria abordar com vocês essa situação aqui. O TSE proíbe que campanha de Lula associe Bolsonaro a canibalismo. Um vídeo em que Bolsonaro admite quase ter comido carne humana vinha sendo usado pela campanha do petista. O material é uma entrevista em que o então deputado federal concedeu ao jornal The New York Times em 2016. Só que é o seguinte, né? O canal do Bolsonaro ainda não tirou essa confissão desse comportamento dessa criatura que precisa ser ressaltado mesmo. Bom, se o programa eleitoral não pode mais fazer isso, nós aqui que estamos nas redes podemos reproduzir isso aqui tranquilamente, até porque não se trata de nenhuma situação não permitida, né, pelo próprio canal do Bolsonaro, que vive dizendo da liberdade extrema, né, de formação de opinião, enfim. Ele já poderia ter tirado do ar, né, mas como ele não tirou, se você não viu, não é só a questão do canibalismo, não. Isso denota, sim, uma questão de comportamento dessa figura, e nós não estamos falando aqui de um garoto de 14 anos, nós estamos falando de um adulto que teve um comportamento quando estava a serviço do nosso país no Haiti, em relação às haitianas, como você verá aqui, e depois a situação da aberração consequente que o TSE está proibindo, que ele acaba de... ele mostra nesse vídeo aqui. Vou compartilhar com vocês, porque muita gente ainda não viu, né? Então, vou colocar aqui para você, inclusive, compartilhar com outras pessoas também. Vamos lá, do que se trata. Lá, por exemplo, não tem rio, é lodo. Eu vi mulheres oferecendo lá no sexo. Desculpa aqui. Sem higiene nenhuma. Não comi, não preciso. Se precisar, eu como. Como quase comi. Engraçado isso, né? A mulher oferecendo sexo, mas sem higiene nenhuma, né? Eu não entendi isso. Se precisar, eu como, né? Desculpa estar reproduzindo isso, tá, gente? Mas é o presidente da nossa nação, né? Isso caberia uma explicação dos seus seguidores, né? Do Malafaia, do Crivella, o pessoal do mundo religioso, explicar pra gente como é que é essa história aí, né? Mas o pior veio na sequência, né? Índio surucucu uma vez. Eu vou te falar o que é comer o índio. Vou te falar, ok? Não entendi. Vou te falar o do índio, ok? Não comi comida nenhuma lá. Porque a pessoa fica em cima da panela, abanando para não sentar a mosca. Se parasse um segundo, enche de mosca. Tive isso no cucu certa vez. Eu comecei a ver lá as mulheres índias passando com carregamento de banana nas costas, uma atrás da outra, e o índio passa limpando os dentes com capim. Eu, o que está acontecendo? Eu vi muita gente andando, morreu um índio e eles estão cozinhando. Eles cozinham o índio, é a cultura deles. Corpo. Corpo? Bota o corpo. Mas não para comer, não. É para comer. Cozinha por 2, 3 dias e come com banana.
Então eu queria ver o índio sendo cozinhado. Ele queria ver o índio ser cozinhado. Isso é comportamento de uma pessoa normal, né? O seguinte. Daí o cara, se for, tem que comer. Eu falei, eu como. Se for, tem que comer. E aí ele disse que comeria, né? Daí a comitiva, ninguém quis ir. E ele fala que a comitiva não quis ir com certo espanto, né? Na cabeça dele, a comitiva tinha que ir para ver o primeiro índio sendo cozinhado e depois participar desse mórbido banquete, né? Mas vamos comer agora, ninguém quis ir. Daí, como a comitiva não quis ir, que tinha que comer o índio, eu não queria me levar sozinho lá. Aí não fui. Eu comeria o índio sem problema nenhum. Eu comeria o índio sem problema nenhum. Então, gente, não é edição, não é nada, isso está lá no canal dele, né? Então fica aí, eu coloquei esse registro aí para você poder compartilhar com algumas pessoas e pedir para elas, meu amigo, minha amiga, explica para mim como é que são essas histórias aqui. Se tiver dúvida, vai lá no canal do Bolsonaro e examina esse vídeo aí. Isso é para ser desprezado? Nós estamos falando de um cristão, nós estamos falando de uma pessoa normal, nós estamos falando de uma pessoa civilizada. Quem é essa figura que vocês estão pensando em dar o voto no dia 30 de outubro, né? Pois bem. E aí, mais situações estão acontecendo. Aqui a coluna do Valdo Cruz. Aliados veem erro político grave de Bolsonaro e novas ameaças ao STF. O Bolsonaro e os bolsonaristas estão tentando já armar uma situação aqui de, se caso acontecer essa tragédia, esse hecatombe do Bolsonaro receber a maior parte de votos do povo brasileiro, deles mudarem a configuração do Congresso Nacional. E aí pronto. Aí acabou mesmo qualquer tipo de resquício democrático aqui do nosso país. A questão é que nós estamos vendo figuras como o ex-vice do Bolsonaro, o Mourão, dando entrevistas falando o seguinte: Mourão defende mudança no STF para ampliar número de ministros e limitar decisões monocráticas. General, agora futuro senador, isso vale só para o governo Bolsonaro? Ou caso o Lula vença essas eleições, será também que o senhor vai dar o apoio para ampliação de cadeiras do Supremo Tribunal Federal e permitir que o Partido dos Trabalhadores, que o ex-presidente Lula, passe o que ele quiser e não tem nenhum tipo de contestação judicial? Tá valendo para todo mundo ou só vale para o teu pessoal, para essa linha que o senhor está defendendo, né? Então, gente, nós estamos diante de situações aqui no Brasil que estão jogando as discussões políticas por uma subdiscussão. O que não está sendo colocado, inclusive pela campanha do PT, que hoje mais cedo eu fiz algumas observações, mandei lá para a coordenação, para as pessoas com quem eu tenho contato, a questão de se colocar mais o elemento povo na campanha do PT, tem uma questão que não está passando nessa discussão. Quem de fato representa os interesses do povo brasileiro e quem de fato está representando os interesses de uma pequena elite econômica nacional e transnacional contra o povo brasileiro. O Bolsonaro está a favor de assuntos relacionados à melhoria da condição do povo. O povo melhorou sua condição de vida nos últimos 4 anos. Os serviços públicos melhoraram para o povo nos últimos 4 anos. E quem está no topo da pirâmide econômica, ganhou ou perdeu com o governo Bolsonaro? O ministro Paulo Guedes está fazendo políticas econômicas a favor do povo ou contra o povo? Aliás, o ministro Paulo Guedes, com seu dinheiro bilionário, milionário, né, fora do nosso país, ele está com dinheiro lá fora. Por quê? Por que essa questão não foi esmiuçada de uma maneira geral? Então existem questões políticas que não podem passar despercebidas nesse debate eleitoral, porque a gente está numa conversa absolutamente periférica. Isso foi alertado já no primeiro turno, eu conversei com vocês aqui no nosso portal muitas vezes de como essa eleição estava extremamente despolitizada. Vocês podem perguntar para todos os eleitores, tanto os mais à esquerda quanto os mais à direita, ninguém vai saber exatamente quais são as propostas dos candidatos, exceto aqueles que estiverem olhando o programa, estiverem acompanhando. De uma maneira geral, é o fator rejeição que está comandando esse processo eleitoral. Muitas pessoas vão votar em Lula porque não querem Bolsonaro em hipótese nenhuma, não que morram de amores pelo ex-presidente nem defendam o PT. Do mesmo modo, existem milhões de brasileiros que vão votar em Bolsonaro porque não querem ver o ex-presidente Lula na presidência, nem o PT, de jeito nenhum. São pessoas que ressaltam todos os defeitos de Bolsonaro, mas pensa em votar nele mesmo assim. Então a gente vai vendo notícias como essa aqui, realçando e ressaltando tudo que eu estou falando para vocês.
a realidade, gente, econômica do nosso país está nessa direção aqui. Mercado precário, sem renda do trabalho. Mais de 38 milhões, aí milhões de quê? De brasileiros, né? Vivem em lares em que ninguém tem emprego nem informal. Gente, isso é uma catástrofe. Quase 40 milhões de brasileiros nessa situação. Isso simplesmente é aquilo que o Paulo Guedes chamava de invisível, mas infelizmente nós estamos no Brasil com essas pessoas nessas condições, desprezadas por esse governo que está aí, e numa política econômica que nós temos no nosso país hoje, que privilegia cada vez mais, não a resolução dessas desigualdades, dessa pobreza, dessa situação dramática que a gente vive no nosso país, mas um governo que faz uma política econômica para quem está no topo da pirâmide continue a ganhar cada vez mais. Isso precisa ser ressaltado. A campanha eleitoral, sobretudo a que nos representa no campo progressista, não pode simplesmente ficar abordando a campanha eleitoral sem atacar esse interesse de classe que o Bolsonaro defende e do qual ele é apenas um fantoche, uma pessoa que distrai a sociedade para que vote nele, para que a política econômica que está sendo feita contra o nosso país continue a ser conduzida da forma como está conduzida. Isso se chama politizar a campanha. Isso até agora não foi colocado. Que se Bolsonaro for reeleito, o povo brasileiro vai ser lesado, o povo brasileiro vai perder mais direitos, o povo brasileiro vai ficar mais empobrecido, vai ficar mais sem educação, sem perspectivas, sem a nossa nação ter uma perspectiva de crescimento, de soberania, enfim, além de todas as outras questões que são de fato ameaçadoras aqui no nosso país. E aí fica essa interrogação. O Bolsonaro vai insistir nesse discurso antidemocrático às vésperas das eleições? Ele já está tentando mostrar um personagem que ninguém conhecia, um personagem falso, e isso nos dá cada vez mais a dimensão do que Bolsonaro é capaz, de como ele é capaz de mentir, de falsear a verdade, de disfarçar, de simular situações que de fato não são situações verdadeiras. O Bolsonaro que está se apresentando nessa campanha eleitoral é aquele com fala mansa, aquele absolutamente franciscano na sua fala, ou é aquela figura que realmente nós vimos nesses últimos 4 anos? Essas situações precisam ser ressaltadas e nós aqui vamos dar cada vez mais a nossa contribuição, mostrando aqui algumas situações que estão acontecendo e tentando compartilhar com vocês algumas situações como essa, que eu compartilhei há alguns instantes, do perfil moral, do caráter dessa figura que está à frente do nosso país. Alguém que foi capaz de pensar e agir da forma como eu acabei de mostrar para vocês. Isso não é pouca coisa, não. Isso precisa ser ressaltado na campanha eleitoral, isso precisa ser salientado para o povo brasileiro, enfim. E se eles estão aplicando uma multa lá de 20 mil reais, vale a pena, né? Os bolsonaristas estão usando as ferramentas todas sem levar em consideração essas pequenas multas, então vamos partir para mostrar a verdade. Não precisa fazer fake news, não precisa fazer nenhum tipo de transgressão de fatos, é só dizer que as imagens que eu acabei de mostrar para vocês estão no canal oficial do presidente da República. Simples assim. Gente, o programa hoje foi mais dinâmico, foi mais rápido, mas foi para a gente colocar essas questões. Amanhã estou de volta com vocês, mais uma vez, acompanhando os principais acontecimentos no nosso país e tentando adivinhar quais serão as estratégias para o debate eleitoral marcado para domingo na TV Bandeirantes, às 20 horas, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Até o nosso próximo encontro, gente. Tchau!